Seja bem-vinda, Lourdes, Aparecida Lourdes, minha aluna maravilhosa. Se apresente, por favor, e fale um pouquinho sobre você para essas pessoas aqui conhecerem. Boa noite, povo, alunas e alunos da Gabriela, né? Eu sou a Lourdes da Inese, sou de Americana, sou uma professora aposentada, sou casada, o meu esposo é o Cláudio, e tenho 2 filhos maravilhosos, o Felipe, que já te apresentou, e a minha filha Érica, a minha nora está grávida, a Isis, a mulher de Felipe, e eu tenho 2 netas, a Ana Clara e a Maria Cecília, e minha filha a Érica. Olha Estamos só. aqui, isso, estamos aqui para contar um pouquinho da nossa história, né, junto com a Gabriela aí nesse curso que foi assim um divisor de águas, né, para aquilo tudo que a gente gostaria de ter aprendido, né, e deixando a expectativa de deixar o glúten e de aprender a fazer e de comer melhor, porque na verdade eu tenho uma alimentação já bem equilibrada faz muito tempo e tirei o açúcar também quase que totalmente, né? Porque açúcar está em todos os lugares, todas as coisas que a gente ingere, né? Mas aí eu ouvi alguma coisa sobre glúten e de uma outra professora, e aí eu fui estudando, vendo, e eu falei, não, vamos tirar também o glúten, né? Na verdade, eu já não comia muito mais pão de padaria, eu já fazia os próprios pães para eu comer, né? Mas aí depois a gente foi procurando uma alternativa para não ingerir realmente o glúten, né? Através de receitas, né? Porque quando eu deixei o açúcar, eu já tive que correr atrás de coisas para eu fazer para que não tivesse tanto açúcar, né? E aí a gente foi aprendendo também. E aí conheci a Gabriela. E aí foi onde eu aprendi a fazer, né? A ler esse curso, a estudar esse curso, a ouvir o que você falava, e aí a gente foi desenvolvendo junto com você, né? E eu posso dizer que hoje eu sei um pouquinho. Bastante, né? Não seja modesta, vamos Sei um combinar. pouquinho, a Já gente está sabe. fazendo pão e bolo aí perfeito que eu sei. Graças a Deus, você tem visto, né? A Sim. gente tem se esmerado, porque quando a gente faz para a gente, é um zelo, quando a gente faz para os outros, o zelo é dobrado, né? E eu sempre fiz pão com a minha mãe sempre fez, a minha irmã, mas era com glúten, né? E a gente sempre soube a fazer os pães, então, só que é totalmente diferente o pão com o glúten, que você põe ele numa assadeira, ele toma forma, né? Embora a gente sempre fez o fermento antes também, a famosa esponja, né? Mas sem o glúten é totalmente outra técnica, outra maneira de a gente fazer, o modo de preparar tudo. Então, e é muito aprendizado que a gente precisa fazer e ter, porque senão a gente não desenvolve, sabe? Então, fazer quase 2 anos que eu estou com você, acho que faz 1 ano e meio, né? Sim. Uhum. Então, é muito aprendizado, viu, Gabriela? E também eu falo assim, é muito esforço também, porque a gente não faz só o pão, a gente faz outras coisas agregado e que também demandam tempo, né, da gente. Então, mas eu tenho assim, eu sinto um amor pela cozinha, assim, imenso. Eu falei que na minha casa só precisava ter cozinha, mais nada, não precisava ter, porque é muito prazeroso. Eu acho que a alquimia ali, mesmo quando eu fazia com o glúten, o trigo, é, o que ele gerava, a mistura que ele fazia. E hoje várias farinhas incorporadas viram uma só, e aí dá todo esse processo aí que a gente faz, que a gente Que dá um consegue. resultado É bom, né? difícil, é muito estudo, a gente tem que saber conhecer as farinhas, como você sempre disse, saber a função de cada ingrediente que a gente usa. Estou com umas aqui, as anotações, os ovos. E o mais legal desse curso, assim, é que a
o andar do curso, ele nas lives você mostra com muita assim certeza de que a gente vai conseguir fazer. E você mostra que a gente pode ser também uma empreendedora, como você fala com muita categoria de que vai dar certo, que a gente tem que fazer certo, a gente tem que primar por não desistir, né? Isso, E, exatamente. exatamente, porque errou, faz parte o erro. E eu comecei, eu tive assim erros, mas assim não foram erros muito graves que não dava nem para eu comer o pão. Só não eram os pães bonitos, altos, cheio de alvéolos, né? Que você sempre cita bem isso, por conta de toda uma demanda de aprendizado que a gente vai fazendo, porque você só aprende errando e com os erros você vai se acertando, né? Tenho Sim. erro até hoje? Tenho. Às vezes o pão não Eu fica do também, jeito que eu é quero. normal. Eu sempre ouço você dizer isso. Então, por que que eu tenho muito menos tempo desse trabalho do que você? Mas assim, que nem eu falei numa live para você, a insistência que você faz de dizer cada ingrediente toda live, a função de cada um, a função, por que ele faz isso, por que o ovo faz aquilo, o açúcar. Então você acaba colocando isso, o seu subconsciente já grava tudo isso. Então, não tem como você falar, não, é por aí que eu vou. Então, eu acho que depois de uns 6 meses, eu comecei, assim, a ter uns resultados bons, né, Uhum. e aonde que eu consegui, passar, né, para alguém para experimentar também junto comigo, porque eu acho que eu só vou saber se é gostoso se eu experimentar. Eu não posso falar para você que é bom se eu não provei. Ah, o Uhum. bolo de canela, por exemplo, é gostoso? É, mas se não provar, você tem o sabor? Tem, mas você não provou o confeccionado, né? Então, foi Sim. isso que aconteceu comigo. E a questão das farinhas também, eu acho que elas são umas questões muito delicadas, por conta de que eu só faço pães para as pessoas que estão sem o glúten, né? Uhum. Não para pessoas celíacas, eu já deixo bem claro, Sim. não faço por conta de que é aquilo que você já explicou, é uma cozinha especial só para isso, né? Uhum. Então Você também entrega para quem busca uma alimentação mais saudável, né? isso, Inclusive, realmente tem várias suas clientes aqui embaixo, ó, tem comentando. ela, Amo amo os os pães pães. dela, então, assim, e elas dão esse retorno que são bons. Então, Uhum. por quê? Porque é aquela história que eu te contei, as fatias, né? Ah, Sim. que você sempre disse que vale a Hum. pena, né? A gente passar essas fatias para a pessoa ter um paladar que ela vai Sim, para sentir de cada experimentar. fatia. E Uhum. também eu sempre falo para as pessoas, você tem que ter um paladar para esses pães agora, porque são pães diferentes, são pães com Sim, outro, mas são pães que têm gosto, que têm cheiro, que têm forma, que têm tudo de pão. Né, são a exatamente. formato de pão. E com que é? São pães e bolos perfeitos, sem leite e sem glúten. É isso aí. Então é assim, mas eu estava falando das farinhas, né, as farinhas também a gente precisa ter muito cuidado, né, porque essas a granel a gente sempre tem eu fico às vezes com o pé meio atrás, porque, você não sabe como foi embalado aquilo lá, né. A goma Uhum. xantana é uma que eu tomo cuidado, da Leve Croque, que você sempre Sim. indicou para a gente comprar. O trigo sarraceno aqui americano é muito complicado de achar. A farinha de painço também não acho, só pela internet. Então tem umas farinhas que a TEF a gente não consegue, eles nem Uhum. conhecem a Gabriela, nem Sim. conhecem. O Tem uma bom é que você tem o conhecimento para trocar essas farinhas por outras é, que você tem isso, acesso, né? a farinha de amaranto, por exemplo, eu compro da Vitalin e estou agregando junto com a farinha de arroz para tirar um pouquinho o Do carboidrato sabor. do arroz, Uhum. né? Então, e ele é de estrutura também, como você disse, né? O TEF, às vezes, eu uso na Saraceno, que eu consegui comprar. Uhum. E aí vai a fécula, o polvilho, o psyllium. Eu comprei um saquinho esses dias pela internet. Eu tenho comprado pela internet. Sim.
É Mas às ótimo, né? Porque entrega na casa, né? O que isso, é. você consegue comprar com um preço bom. Mas às vezes tem uns que compensam ir na loja buscar, que tem uma Ah, casa sim. aqui que chama Coisas da Terra, o sarraceno dela é perfeito, sabe? Vem até com o nome Uhum. Mourisco, que Ah, legal. o trigo sarraceno vem do Mourisco, do trigo que chama Mourisco, né? Isso. Então eu tenho comprado assim, a fécula Uhum. também, farinha de amaranto, painço, mas são mais Legal. difíceis de achar. E a farinha de aveia eu tenho meio receio de usar a farinha de aveia, porque Uhum. ela absorve muito líquido, né? E, Verdade. então eu faço assim. E eu sou muito, Gabriela, assim, cuidadosa também, a questão dos ovos eu deixo fora da geladeira. É, o óleo, eu estou usando óleo de girassol, né? Que eu sempre, Uhum. que não é transgênico, né? Que você fala. E água, né? Que eu uso sempre. Uhum. Sal, eu uso sal integral. Só de Então, qualidade. isso, é por conta de que eu sempre falo assim: se eu faço para eu comer, eu tenho que saber que para quem vai comer também tem que ter a mesma qualidade. Então, Exatamente. e o zelo, né? A embalagem. Agora as minhas clientes estão chiques, elas só querem embalados, fatiados, Olha só, só para na cuidar mordomia. do saquinho e pôr na geladeira, sabe? Então, é assim. É muito bacana isso daí, fatiado, Uhum. sabe? Então, aí a Sim, gente faz uns pacotes bonitos, porque a gente come com os olhos, né, Gabriela? Então, verdade. mas assim, voltando lá, eu falo assim, demanda muito tempo esse trabalho dos pães sem glúten, por causa do mesoplasto que a gente precisa fazer, né? Cada vasilha Mas com com a seu prática você vai ingrediente. diminuindo esse tempo, né? Porque você vai ganhando E segurança. exatamente, é o que eu ia falar. A receita do pão de batata doce eu já tenho decorada, gravada, então eu já consigo pôr todos os ingredientes no bowl da batedeira e vou agregando os purês, que nem eu já fiz purê da Uhum. batata doce roxa, que eu postei lá, que você viu no grupo. Fiz Sim. o purê da beterraba e usei a água também das duas. E fiz o de batata doce comum que a pessoa queria com nozes. Uhum. Então, eu falo assim, já estou mais tranquila. Eu era muito ansiosa no resultado. Agora, o resultado para mim é eu ver o pão lá no forninho já deslanchando no crescimento. E aí, a hora que corta, ver aqueles alvéolos, a primeira coisa que eu vejo, Gabriela, É, é né? lá o fundinho dele para ver se não ficou embatumado, sabe? Porque a gente tem que ter esse cuidado, né, Claro. dessa hidratação. O que me Uhum. pegou no começo foi a questão da hidratação. Ela pega muito gente de jeito se a gente não tomar cuidado. E por isso que muita gente que não entende isso erra. É, Principalmente ali, né? exatamente, porque se você pede metade da água, depois você acrescenta o ovo, você acrescenta o azeite, você acrescenta o purê, no caso, aí já tem um outro volume de líquido também. Uhum. Então, é aonde que aí eu pego o vídeo da Gabriela lá no finalzinho e vejo o que E cai da como? espátula. Então, eu me baseio muito nessa parte aí, sabe? Do que eu vou agregar às farinhas. Eu fiz um com purê de mandioca esses dias, ela é uma textura totalmente diferente. Sim. A textura da batata doce, a simples, é diferente. Todas elas são texturas diferentes Sim. e que precisa esse cuidado com a água. Eu Porque observei na muda, né? beterraba e observei na mandioca, Uhum. por causa que são texturas delas próprias, né, que são diferentes, Sim. né? Tem E a fibra, importância de conhecer o ponto é que você consegue mudar a receita do jeito que você quer sem perder, né? Pelo sem perder, contrário, tendo um resultado exatamente. perfeito do mesmo É, jeito. eu mandei para a pessoa que eu comprei hoje a batata doce, ela ficou encantada com o pão e o que a batata que ela vendeu surtiu no pão, né? Uhum. E ela ficou encantada com o pão, e ela ficou encantada de saber que é sem glúten. Então, quer dizer que ela não tem ideia disso. Ela perguntou o que eu ia fazer, eu falei que ia fazer pão. Mas Uhum. assim, então eu acho assim, sabe, Gabriela? Eu acho que ouvindo as lives, dá a impressão que assim, eu vou ouvir tudo de novo.
Mas não é que eu vou ouvir tudo de novo. Eu vou ouvir, às vezes passou desapercebido alguma coisa que na outra live eu não consegui entender. Então, toda Uhum. vez que você faz a live, eu faço as anotações, porque eu sou muito da Sim. escrita, né? E aí eu vou tendo Professora, né? conteúdo, aí eu vou tendo conteúdo para eu fazer um estudo de novo na hora que eu Sim. precisar ter alguma dúvida, você entende? Uhum. Mas eu não fiz ainda o pão francês. Eu preciso tomar coragem de fazer o pão francês ainda. É que faltou tempo, na verdade, porque eu acho que ele vai demandar mais atenção minha, porque ele é um pão diferente, né? Uhum. Então, mas. E bolos eu faço também, né? Mas a minha clientela Tá é até mais de pão adaptando, mesmo. né? Que eu Hã? sei. Sim, eu tô. Adaptando o bolo e tendo Tô resultado adaptando, perfeito. eu fiz o de canela hoje de novo, até o Felipe gostou Olha só. bastante, ficou muito saboroso mesmo. O gosto da canela, ele sobressai bastante, né? Uhum. E ele O ficou de lindo, né? A textura ficou perfeita, super ficou. furadinho, O- cresceu bem. E o de hoje ficou super macio de novo, viu? Ficou Olha que maravilha. E incrível. aí tinha acabado a minha farinha de arroz, eu pus um pouquinho de farinha de amaranto. E Hum, grão de bico, não mudou nada a textura, olha que sabe? Então incrível. ficou espetacular. E deu 100 gramas que eu precisava, sabe? Então, quer dizer, Uhum. eu tô feliz assim, porque eu estou conseguindo fazer essas adaptações, sabe? Mas isso daí é assim, é tudo um caminho, né? É um É tudo um processo, né? caminho que eu estou fazendo e que me ajuda a eu ter confiança em mim, naquilo que eu faço. Eu sei que eu falava assim, nossa, será que vai dar certo? Eu fazia assim, não, agora vai dar certo. Porque você passa essa confiança assim, vai dar certo. Aquela fala sua bem assim, forte. Tem que persistir, tem que fazer, porque vai dar certo. Você fez as receitas e a gente acredita. Quando eu comprei o curso, eu não titubeei em momento nenhum a questão de se iria dar certo ou não. Porque eu acho que, assim, arrepender de não fazer, não ter comprado é muito pior do que eu ter comprado e errar e aprender com ele, né? Uhum. Então, eu acho, assim, que foi muito bom esse curso, assim, porque ele dá uma abertura de... Nossa, deu uma abertura para mim, assim, um estudo, sabe? Muito bom, porque você não fica parado naquilo, você vê outras coisas que você pode agregar nesse curso também. Você vê na internet enxurrada de coisas. Então, às vezes, Uhum. você consegue ter um parâmetro daquilo lá, se vai dar certo ou não já, Sim, né? Como você mesma diz, tem enxurradas de receitas, mas não tem aquela receita balanceada, né? Que precisa ter exatamente. aquela receita balanceada, que precisa Uhum. ter aqueles ingredientes que vão funcionar realmente, né? E a questão das minhas vendas foi as fatias, o boca a boca mesmo, que surtiu efeito, que uma foi passando para a outra e chegou E no que tá eu estou vendendo hoje, bastante. graças a Deus. Esforço a gente faz. E a questão das fatias, eu acho que ela deixa um pouco mais assim, as pessoas estão querendo mais por conta de que vai provar mais sabores num lugar só. Por exemplo, Uhum. ela pede um pão só e, ao contrário, ela vai levar 12 fatias, por exemplo, Sim. que é o que dá realmente Sortidas, cada né? pão. Isso. E Uhum. as sortidas, então, tem a oportunidade de provar sabores diferentes também. É verdade. Embalado, chega, põe no freezer, é tudo de bom, né, Gabriela? Maravilhoso. E me E- conte aí como é que você me conheceu, Aparecida? foi pelo YouTube, numa das lives sua. Deixa eu beber água. Isso, beba. Foi numa das lives que igual você vai começar a fazer agora, essa semana de Ah, live. sim. E aí eu fiz a cópia das suas falas, né? Aula 1, aula 2, aula 3, que tem a receita, tudo. E foi Uhum. por ali que eu te conheci. Aí você lançou o curso, eu não tive dificuldade em fazer, não. Foi assim o acesso. Às vezes eu tenho meio dificuldade de comprar os ingredientes online, sabe? Uhum. Mas aí eu tenho ajuda. Sim. Mas e depois que aí eu fiquei fazendo todas as coisas que você fala, desculpa. E Imagina. aí, a gente vai procurando cada dia achar a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Sim. Eu fiz o purê de pera e maçã.
para... Vou fazer o pão doce do curso com ele como Com purê. purê. Ah, muito bom. Isso aí vai ser uma delícia. E ele para comer ficou muito bom também. Porque ele é saboroso, né? Sim. Aí, então eu vou testar essa semana o pão doce com o purê. E tem o Maravilhoso. sonho, que eu não fiz ainda, que eu preciso fazer. Então, são Uhum. muitas coisas que o curso oferece. Então, a gente tem que ir testando devagar para a gente ir apresentando para as pessoas, né? Sim, com certeza. Mas eu estou variando com esses purês por conta de não ficar só nas mesmas receitas, né? Apresentar coisas Uhum. diferentes. Aquele de abóbora com bacon e a semente ficou muito bom também. Então, é uma coisa que você vai criando, né? Eu fiz um de mandioca ontem, eu pus parmesão com orégano. Olha só. Então, assim, eu sou assim, eu gosto muito da cozinha, então eu me vejo dentro dela querendo criar mesmo coisas, sabe, Gabriela? Então, onde que eu estou conseguindo desenvolver? Eu tenho umas Que coisa receitas boa. antigas aqui que eu preciso começar a ter tempo para eu também começar a ter essa disposição de mudar a receita, sabe? Sim. E já Porque tem segurança para fazer isso, né? Isso é muito é, legal. Isso, eu sinto que eu consigo fazer, sabe, Uhum. Gabriela? Assim, como que eu consegui fazer? É claro que a de canela eu peguei um pouquinho daquele bolo de chocolate que nós Sim, mudamos na aula, mas sim. aí eu fiz umas modificações com a manteiga e Olha conservei aí. o leite, né? Mas deu um resultado excelente mesmo, sabe? Então, Ficou o bolo lindo. Deu de até vontade de comer. cenoura, o bolo de cenoura também, com aquela geleia, ficou muito gostoso. Lindo aquele bolo. Eu até postei no Instagram. Depois, quem tiver curiosidade, um bolo de cenoura com cobertura de geleia de frutas pretas, né? Foi a geleia de uva. De uva. Olha que lindo. Ficou lindo. Deve ter ficado muito saboroso. Ficou muito gostoso. Há pessoas que não conseguiu comer um pedaço, comeu 4 pedaços. Nossa, imagino. Deu até água na boca aqui. Então, mas assim, foi um estalo que deu, assim, sabe? Aquele consigo, vou fazer para ficar Uhum. diferente. Então, graças a Deus, viu, Gabriela, eu tenho essa disposição de fazer, eu gosto de fazer, eu tenho, assim, muito amor pela cozinha, e aonde que eu não conseguindo fazer? Hoje eu Que fiz 3 bom. pães à tarde, Olha aí. sabe. Fui preparando os mix, né, eu já estou Uhum. pesando em 3 vezes junto, assim, sabe. Depois eu já arrumo o papel filme, as tigelas, já ponho água, ponho etiqueta para não perder horário, tudo isso, primeira fermentação, aí segunda fermentação, aí a forma no forno. Então, quer dizer, é para eu não me perder com o sabor do que eu vou agregar as farinhas Uhum. também ali na hora de eu tirar a fermentação, né. Então, eu estou conseguindo ficar mais assim, ligeira, mais rápida, com mais Isso. segurança naquilo que eu estou fazendo, sabe? E Uhum. demanda muita atenção também trabalhar com Sim. o sem glúten, porque senão você esquece o sal. O sal ainda dá tempo de você pôr na hora de você tirar a fermentação lá, né? Mas assim, senão, eu acho que a fermentação dupla ela é fantástica. É, né? Também Eu acho. gosto E a muito, organização ajuda demais nisso, né? ela dá uma segurança que você tem certeza de que o pão fermentou. E se ele fermentou na Uhum. primeira, que ele criou aqueles alvéolos lá na vasilha que você consegue ver, na forma ele vai fazer igual. Na forma ele vai Exatamente. fazer igual. Então, e aí a gente gosta, né? A gente come também. Aí fica feliz, né? Aí, na verdade, eu não como mais outros pães, só como esse, sabe? E a minha nora estava comendo, mas agora ficou grávida e não está muito apetitosa. Hum, Mudanças de hormônios, essas coisas sim, aí, é né? normal. Mas comia bastante, né? Mas, assim, as pessoas que comem gostam e Uhum, falam, tecem elogios, e eu agradeço, porque é feito com amor, né? que bom. Todos gostam. Lá onde eu faço meus exercícios, todos gostam também. Até acho que está todo mundo lá. É, olha lá, o bolo de cenoura Na, é maravilhoso. olha Essa aí. pessoa que comprou, sabe? Então eu falo assim, eles gostam muito, eu vendo bastante os pães lá também. Então, é. É Eles isso estão aí. falando para eu fazer uma parte de degustação lá, assim, sabe? Eles são Olha muito bacanas, o só. povo lá, sabe, do estudo, sabe? Que É bom.
Corn Fit chama, sabe. Então é gostoso, o povo lá é muito Uhum. assim, eles são muito legais, assim, e as pessoas que estão lá estão prestigiando também esse processo meu de curso, de aprendizado, sabe. E assim, um vai falando para o outro, né, tem uma lá que conversou com a professora e ela Uhum. indicou, ela já indicou para outro, já indicou para outro, então, vai sendo que nem um fio, né, que um vai aquele É. telefone tem fio que vai falando para o outro, é Quando muito a coisa é legal. boa, vai embora, né? Então, Que isso é bom. prova de que é bom, né, Gabriela, que Sim, ele com e eles certeza. falam muito da saciedade também que os pães sem glúten dão, né, esses pães que a gente Uhum. faz, né, dá muita saciedade. Sim, porque E eles são muito nutritivos, né? A gente não tira a farinha de trigo e coloca só uma farinha branca. A gente coloca muito ingrediente aí que traz muita fibra, proteína. Então ele é muito mais nutritivo. E aquele sacia pão muito mais. aquele pão primeiro que eu fazia de inhame com a farinha de arroz só, ele só não esfarelava porque tinha o azeite e tinha o próprio inhame já Uhum. é uma massa que ele dá textura e dá hidratação Sim. na farinha de arroz, no caso, né. Mas Uhum. era só ali o arroz e o inhame, né, tinha Ah, semente de era isso que eu ia te linhaça. perguntar. Como Hã. é que ficavam os seus pães e os seus bolos antes do curso? Eu fazia pouco, né, Gabriela, porque eu Uhum. não tinha um parâmetro para eu seguir. A primeira receita que eu peguei foi esse de inhame com a farinha de arroz. Uhum. Então, mas assim, ele era gostoso, mas ele não tinha muita coisa ali. Tinha ovos, azeite, a semente de linhaça, era meio quilo de inhame para meio quilo de farinha de arroz. Então, era um por um ali, né? Sim. Mas não tinha muita coisa que como tem hoje. Ele dava estrutura, eu punha na forma, ele era líquido, porque virava um líquido grosso, mas a textura, ia fermento, claro, né? Sim. Mas a textura era totalmente diferente. O único que eu fiz antes de fazer o curso foi esse. Uhum. E o pão de banana que eu fazia com farinha de aveia, o bride, né? Bride, eu acho que é esse o nome. Ah. Então, mas eu não fazia não, eu não consumia, foi esse mesmo. Mas Uhum. depois do curso, só consumo esses pães aí mesmo. E mas eu acredito que foi mesmo uns 6 meses para eu deslanchar, para eu sentir segura, para eu saber que eu tinha capacidade para entrar nesse mundo do sem glúten, porque é muito bom, é muito legal, é muito assim, é muito gostoso a gente saber que a gente pode servir a outras pessoas que também estão nessa mesma vontade de deixar o glúten, porque o glúten a Sim. gente sabe o quão ruim ele é, né, Gabriela? Ele é dos Inflamatório, né, para muita gente, é, causa desconforto para muita gente. O leite também. graças a Deus eu não tenho ao leite, você entende? Então, Uhum. como eu não tinha ao glúten também, eu nunca senti nada, desconforto nenhum. Mas hoje eu tenho muita mais saciedade do que eu comia aquele de inhame lá simplesmente. Hoje eu ponho inhame no purê, né? Sim. E então eu falo assim, essas meninas que vão fazer a sua semana aí, pode entrar no curso, levar a sério, entender todas as suas falas, estudar as farinhas, estudar a função de cada uma, como você sempre explica muito bem, a técnica que você explica, agregar valores nutricionais às receitas, sabe? Então, eu acho que é que você sempre fala, tem que entender. Tem que estudar, porque senão, se você não conhecer, você não vai conseguir transformar Aplicar. aquela receita lá. Uhum. Então, só conhece quem faz e quem mexe, porque senão você não tem condição. Se você ficar simplesmente naquilo, você não vai entender o que cada farinha vai agregar de valor ali no pão, Sim. né? E eu gosto muito da junção do grão de bico com feijão branco também. Eu acho que eles são sensacionais. Uhum. Acho que é o pão básico que a gente faz assim, né? Deve ser. Não me lembro agora qual é. São tantos que eu nem É, me lembro. Então, mas eu acho que ele agrega muito valor, sim, na mistura ali. Ele dá Uhum. como. Ele fica muito mais. Ele dá muita mais saciedade. Sim, tem muita fibra, O, né? Muita tem muita proteína, fibra. tem. São farinhas É. muito ricas.
Só que tem que tomar cuidado, né? Outro que eu amo é o pão Olha aí. australiano. Amo o pão australiano. Aquele Bom pão é demais mesmo. sensacional. Agora eu ponho cravo e canela, então fica Hum. fabuloso. É verdade, é muito gostoso mesmo. O pão australiano, uma delícia. E eu acho assim, a gente quando entra para fazer um curso, a gente tem que pensar no positivo. Pensar Claro. que eu vou errar, mas tudo tem acerto, né? Então, só que você não pode desistir. Aí eu me adaptei também com o tamanho das formas, comprei Sim. formas menores para eles ficarem maiores, que nem esse pão de batata doce, eu fiz na forma de 18, sabe? Uhum. Usa de 20 também, usa aquela açúcar que você fala de 24 para fazer, fica um pão Uhum. bonito também, dá umas fatias bonitas. Então, eu vou aprendendo a colocar nas formas também, dependendo da quantidade de massa, e depende Sim. do resultado que eu quero também. Né? Do resultado Exato. que eu quero, eu ponho naquela forma que eu quero. Se Uhum. é uma quantidade menor, eu posso pôr numa forma menor. E aí eu Sim. passo gema sempre por cima, ajeito bem na forma, cubro com papel filme, aproveito o papel filme, como a professora ensinou. É isso aí, nada de desperdício. Isso Nada é de desperdício. autonomia, né, Lourdes? É autonomia através do método que você aprendeu. Ele te Sim, proporcionou essa autonomia. E eu fico sim, muito feliz por isso, porque eu pude ajudar de algum jeito a melhorar os sim. seus preparos. Sim, não, mas eu falo assim, eu sempre faço comentários que você passa para a gente que a gente tem condições de fazer certo, que a gente pode investir, que a gente vai fazer certo, vai dar um erro hoje, amanhã a gente vai conseguir acertar. Só que existe a persistência e Sim. tentar ver onde está o erro, né, Gabriela? Porque Exato, exato. E é se... bom porque você aprendeu a identificar o erro, né? Inclusive nas receitas, nas outras receitas que você vê por aí. Você já consegue identificar se funciona ou se não funciona. Isso é muito valioso. Porque aí você não pega uma receita que não funciona, faz e tem que jogar inteira fora, né? Você evita exatamente. desperdício, frustração. Ah, sim, e às vezes você fala assim, nossa, mas eu ouço da Gabriela uma coisa e eu vejo outra coisa, então a gente fica aonde a gente Uhum, sabe que é o mais correto, né? sim. Então eu não tenho dúvida, não, que é o caminho para essas meninas que querem aí, mesmo as nós que já estamos lá no grupo, uma passando informação para a outra, explicando para a outra, eu acho tão legal essa interação, sabe? Eu, Uhum, particularmente, gosto muito dessa interação. E essas meninas podem entrar no curso que elas não vão perder nada, elas só vão agregar valores de nutrição para elas mesmas, se uhum. elas estão afim de fazer esse curso sem glúten, ou É. por necessidade, ou por decisão, ou por opção, né? Uhum, Porque também você tem que avaliar tudo isso, né? sim. Então, olha, a Bárbara. A É. Bárbara é a professora lá do estúdio. Ah, olha só. Bem-vinda, Bárbara. Olha aí, sua fornecedora de pães arrasando. Então, mas eu acho que essas meninas não vão ter decepção, não, viu, Gabriela? Foi Que assim, bom. E muito bom dentro da mesmo. comunidade, o que você acha desse suporte que a gente tem lá Ah, dentro? legal. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito das lives que você explica a função de cada uma, da Goma Xantana, que você explicou Uhum, esse tempo atrás aí, dos ovos, do açúcar, qual você usa, mesmo das farinhas, né, do grão de bico, essas trocas que a gente pode fazer, a gente aprende, a gente se sente muito mais confiante em estar sempre ouvindo essas lives, sabe? Porque a uhum. gente vai sabendo que a gente pode e mudar um pouquinho o rumo disso daí Sim, para a gente criar novas coisas por nós mesmas, né? sim. Por vontade própria de se fazer coisas diferentes e inovar, porque vai chegar uma hora, o que eu vou oferecer para as minhas clientes se eu não conseguir fazer uma adaptação, uma inovação com sabores, com cores, né? Uhum. Então, eu acho que isso a gente tem que ir avante mesmo e procurando receitas e transformando mesmo, né? Sim. E a Lourdinha, ela Transformando. é uma das alunas, gente, que vende. Não é É, todo mundo, né? Quem entra para o método SGL entra para fazer
para aprender a fazer as suas receitas perfeitas para consumo próprio, né? Mas a Lourdinha e outras alunas também começaram a vender isso porque viram nos resultados perfeitos uma oportunidade de ganhar dinheiro e de ajudar outras pessoas, né? Isso é incrível legal, também, porque tem várias exatamente. pessoas assim. Você percebe que é uma troca, né, Isabela? Sim. Porque aquela mulher que eu já te falei que ela tomava remédio, né? E agora ela consome os pães. Então, quer dizer, é uma satisfação até para a gente, porque a oferta que a gente fez não sabia até onde ia chegar e o resultado que poderia dar, né? É porque você fica assim, meu Deus, né? Como que será que ela vai observar, vai ver, vai sentir aquilo lá? E o resultado para ela foi fantástico, sabe? Então a gente sabe que eu tenho uma desde o comecinho, ela cada 15 dias ela fala, acabou meus pães, tal. Então quer dizer, e eu tenho percebido também que elas estão deixando na geladeira e não está tendo ah, ah, problema com os pães na geladeira. Uma até falou, não, eu deixo na geladeira a semana inteira, tal, e fica perfeito, Olha fica que igual. Então, eu falo assim, eu acho que tudo isso envolve a qualidade das farinhas, o manuseio e o o jeito. equilíbrio da receita, com certeza. Então, eu fiquei até assustei na hora que ela falou assim, nossa, eu deixo na geladeira. Porque a gente aprendeu de você que tem que conservar mais sobre refrigeração, né? Os meus são todos congelados. Eu tiro um Sim. pouquinho, põe no micro-ondas, já é perfeito. É a mesma Uhum. coisa que se fosse quentinho, sabe? Então, e deu certo por conta de que elas sentiram essa facilidade e a necessidade de comer esses pães. Uhum. Então, uniu o útil ao Ao agradável, agradável. né? É. E a Gabriela que foi que deu esse start, né, para eu ter certeza de que eu estou fazendo certo, porque a gente às vezes titubeia, meu Deus, né? Mas tem que ir em frente, tem que ir em frente e enfiar a cara, fazer mesmo e ter medo, não adianta, errar é passível para todo mundo o erro, e aí a gente conserta, E né? todo mundo é capaz, né? Olha aí. Eu sou capaz. Tu consegui. Isso aí. Eu sou muito persistente nas coisas que eu quero fazer, sabe, Gabriela? Eu gosto muito de mostrar que eu vou conseguir fazer também. Então, eu acho que isso foi uma coisa que me deu mais segurança, sabe? Não, você é capaz de fazer, sabe? Então, a gente sabe que tem o próprio humano da gente também, né? Porque a gente quer ver o resultado. E às vezes a gente pode até se decepcionar que a gente não conseguiu aquele resultado, mas não é por aí. A gente tem que Uhum. saber que a gente tem que fazer. Então, eu agradeço muito esse curso que bateu na minha porta e que me fez ser assim uma pessoa diferente que eu consigo explicar para as pessoas assim das moléculas, dos nutrientes, sabe? Então eu fico feliz pelo retorno que eu tenho disso também, mas eu aprendi com alguém isso, eu não sabia. Tá entendendo? Que os alvéolos, o vinagre faz essa função, a função dos açúcares, que dá o doçor, mas ele dá a coloração também, né? A função dos Uhum. ovos, que são as proteínas. Então, a gente vai aprendendo e a gente vai observando que a gente é assim que a gente tem que fazer e melhorar cada dia mais o processo de que a gente aprendeu. Isso Eu aí. estou muito feliz, viu, Gabriela? E cada live eu saio com alguma coisinha a mais que eu posso pôr em prática nos meus pães, sabe? Aprendendo sempre, né? Que Aprendendo, bom. aprendendo sempre, é verdade. Aprendendo sempre, eu não perco as lives. Às vezes eu não estou ao vivo, mas depois durante o dia eu ouço e já faço as anotações que eu posso. Então, mas assim, é fantástico mesmo, sabe? As meninas podem, 5, 7 e 9 de agosto aí, podem marcar presença. Pode Isso marcar aí, tem que presença participar. e participar, porque vale a pena, sabe? Você fala assim com muita convicção das coisas, você fala muito sério, assim, que vai dar certo, que você tem que fazer assim porque vai dar certo, não tem que ter desperdício. Então, eu acho que isso dá um alavanco
para gente ter aquela certeza de que vai realmente dar certo, sabe? Sim. Então, é aonde que eu me posicionei desse jeito, sabe? Eu vou fazer desse jeito porque eu vou ter resultado. E a hora que eu ponho na minha, no meu descanso aqui, eu vejo que realmente deu resultado, sabe? Então, é isso aí, Gabriela. Que bom, Muito fico muito bom feliz. falar com você, muito bom saber que eu posso ter você assim, me ajudando sempre nas dúvidas. E todas nós que estamos no grupo, todas nós que compramos o curso aí, a gente que vê cada uma despertando mais que a outra, umas coisas bonitas que a gente vê, umas coisas saborosas que são feitas, né? Então a gente vai olhando e vai falar, não, eu vou fazer também. Então é legal isso daí, sabe? Eu acho Sim, que motiva, né? uma dá uma motivação para fazer a outra, essa focaccia que fizeram aí, que linda Uhum. que ficou. Então eu falo assim, uma desperta mais a vontade de fazer. E é muito legal isso daí, essa interação. Eu acho que a gente não pode ficar sozinha, a gente tem que interagir mesmo, sabe? Verdade. Então, mostrar, não mostrar, às vezes, para só mostrar, para querer mostrar, mostrar para dividir o que a gente fez com as pessoas, Exato, né? suas conquistas, isso é importante, né? E junto a gente vai muito mais longe. Por isso que eu Porque faço questão de estar presente, porque eu acho que é muito importante o acompanhamento de vocês. Para tirar as dúvidas mais rápido, para vocês não ficarem ali 2 semanas sem responder, né? Porque aí você desanima. Então eu acho desanima, importante isso. porque a gente não tem feedback, por exemplo, que a gente gostaria no outro dia, por exemplo. Às vezes é uma dúvida que surge, que eu falo, nossa, né? Às vezes você tenta resolver sozinha, mas às vezes você não tem a capacidade para resolver aquilo sozinha. E é assim, como dizia na escola, a voz da professora tem uma voz que ela ecoa. Então, a sua voz ecoa para que a gente aprenda realmente certo, sabe? Então, e a gente tem facilidade também, acho que, porque a gente foi professor, a gente tem facilidade também de interagir também, então fica mais fácil, né? Sim. Então, eu explico muito bem para as minhas clientes a função, o porquê que eu não posso, tem o pão pronto? Não, não posso ter o pão pronto às vezes. Então, essa foi a pegada das fatias, para eu Sim. conseguir atender aquela pessoa que quer o pão. Então, Uhum. onde que eu acredito que isso daí está facilitando bem o trabalho, sabe? Que bom. Então, é um novo jeito, não sei, apareceu, surgiu e está dando certo. Isso aí. Então, é, É isso ótimo. aí Que que as bom. meninas que também aí que não fazem ainda para vender, que não querem, cada um tem um propósito, né, Sim. Gabriela, de entrar no curso. Eu também não tinha propósito de vendas, eu tinha propósito para eu fazer, para eu comer, minha família, meus filhos, né? Meu esposo não gosta muito, né? Então, Uhum. também cada um tem a sua liberdade, né? Mas assim, eu também não tinha intenção de ter esse tamanho de coisas que eu estou tendo, assim, de que as pessoas conhecem e querem, sabe? Então, Aham. foi muito legal isso daí, sabe? Foi muito legal mesmo. E eu preciso preparar uma estrutura, porque tá ficando meio Tá ficando grande, né? meio grande. Tá ficando meio grande. Eu preciso da minha cozinha, só a minha Ah, cozinha é. eu preciso. É verdade, é só a minha cozinha. Mas, assim, é muito legal tudo isso, sabe, porque a gente fala com bastante pessoas e a gente consegue passar essas informações para as pessoas, sabe. Uhum. Tem algumas que não entendem muito, então a prova, fatia, depois dá o feedback, a gente vai falando, e tem algumas que é mais por curiosidade mesmo, às vezes não quer Sim. mudar o paladar, mas isso daí é de cada um, né, Gabriela, a gente Sim, é de cada um. é de cada um e agora eu preciso testar também, tem muitas coisas no curso que eu não testei ainda, tem muito. É sério, tem muitas, porque eu fiquei muito nos pães, né? Então eu Sim, não abri sim. muita brecha para as outras receitas que tem no curso. É sério, então eu preciso pegar e ir fazendo, porque o bolo Red Velvet eu fiz, né? Então quer dizer que Uhum. ele foi sensacional. Mas assim, eu não tinha dimensão de que isso ia tomar esse corpo que tomou, sabe? Eu não tinha dimensão Uhum. mesmo. Mas graças a Deus estudando, fazendo melhor para as pessoas que vão consumir,
mais capricho na apresentação, na entrega. Eu acho que isso agrega valor, agrega carinho. Sim, Eu acho que você põe carinho naquilo que você faz, sabe? Então, eu acho que já tem mais um valor em cima de tudo isso, sabe? verdade. E eu gosto desse zelo junto com o produto, porque eu acho que eu Uhum, gostaria de receber desse jeito também. Então, eu me coloco no lugar de quem está recebendo. uhum. Entende? Então, é isso daí. Eu estou É isso muito aí. feliz, Que sabe? Estou muito bom, feliz mesmo. Então, graças que a bom, Deus. Aparecida. E, e pelo carinho que você tem também, pelo trato, pela resposta que você dá quando a gente. Às vezes a gente ouve assim, nossa, até assusta, né? Mas é que você bota para a gente para cima, né? Isso é muito legal, isso é muito legal mesmo, sabe? Então, e a gente vai aprendendo. É bom a gente aprender com quem sabe, né? Porque aí a gente consegue também passar para as outras pessoas que não sabem, né? É verdade. Mas muito bom. Muito obrigada pelo Obrigada, viu? respeito, pelo carinho. E, Imagina. e é só aprendendo. Vamos Sei. lançando aí para frente sempre o aprendizado que a gente possa fazer, né? Para atender as Uhum. pessoas que também estão dispostas a trocar o glúten aí dos pães, Isso aí. da alimentação, né? Que bom. Obrigada, viu, Aparecida? Obrigada a você, Gabriela, pelo carinho, obrigada Um pela live, beijo. pelo Eu tempo que que agradeço. nós gastamos juntas, né? Não, a gente não gasta, a gente investe. É um tempo bom, Isso, é verdade, investimento. isso, é investimento porque é aprendizado, né? Isso, Tudo que a gente exatamente. aprende, a gente está se edificando, né? A gente se Exatamente. edifica com o aprendizado com as pessoas, né? É E a gente tem verdade. que ter humildade para querer aprender também, né? Claro, A sempre. gente tem que ter humildade para querer aprender e humildade para explicar para as pessoas que talvez não conheçam como a gente está conhecendo, né? Porque não é todo mundo que conhece. Não é todo Verdade. A mundo que minoria, né? conhece. Não é todo mundo que conhece, que sabe que faz mal, mas não tem aquele discernimento de até onde ela pode chegar, o que ela pode comprar, o que ela pode comer. Então, a gente tem que Exatamente. fazer esse trabalho, né? Esse trabalho de informação, né? Exatamente. O Educação, né? trabalho de informação é educar para aprender, né? E investir numa alimentação saudável, né? É só Sim. isso.